Hello, everybody! Então, vamos lá, uma explicação mais prolongada sobre como é que funciona o Simple Past e o Present Perfect. Tá? Primeiro, o Simple Past é para aquela ação que tem um tempo definido no passado, como, por exemplo, quando eu disse que eu visitei Londres no ano passado. I visited London last year. Olha só, a expressão last year está ali, automaticamente eu tenho um tempo definido no passado. Por isso que eu usei o verbo visited. Já I have visited London a few times. Eu visitei Londres algumas vezes, ou poucas vezes. Eu não sei quando eu visitei Londres. Automaticamente eu não vou usar só o verbo visited. Eu vou usar o I have visited. Então, essa é uma diferença muito básica entre eles, tá? O primeiro, simple past, visited, quando eu tenho tempo definido. I have visited, quando aconteceu no passado. Só que quando aconteceu, eu realmente não sei. Que momento específico no passado. Essa é uma delas. Como você forma o Simple Past? O Simple Past vem na conjugação do verbo, né? Os verbos em inglês são bem simples, então, por isso chama Simple Past, né? Você basicamente coloca ED no final do verbo. Então, visit, visited, work, worked, pass, passed. E assim vai. Só que você tem aquela listinha de verbos irregulares que a gente tem que lembrar. Um jeito fácil de lembrar a lista de verbos irregulares é você separá-los por sons. Porque vários verbos em inglês eles têm sons parecidos, que nem o verbo sing, que no passado é sang, o verbo ring, telefonar ou tocar um telefone, que no passado é rang. Então, se você separar por sons, às vezes fica mais fácil do que daquela forma por ordem alfabética que aparece nos nossos livros no dia a dia, tá bom? Vamos lá. Lembrando que o verbo no Simple Past ele só é conjugado na forma afirmativa, porque quando você bota na negativa ou na interrogativa, você vai usar o auxiliar did. Então, se eu perguntar, você visitou Londres ano passado? Eu não vou falar did you visit it? Vou falar did you visit London? Did you visit London last year? London. Isso mesmo. Então, você viu que o visit voltou à forma normal. Ah, e quando eu falo que eu não visitei, no, I didn't visit London last year. I didn't visit London last year. Vê que o verbo voltou para a forma normal, porque o did e o didn't estão fazendo a conjugação dessa frase. Existe uma exceção, quando você pergunta quem fez alguma coisa, né? Who visited London last year? Quem visitou Londres ano passado? Aí você vai usar o visited, por quê? Porque você não tem o did. Por que você não tem o did? Porque você não tem o sujeito da pergunta, porque, aliás, o sujeito é a pergunta, né? Quem visitou? Então não dá para usar o auxiliar did, porque o auxiliar sempre antecede o sujeito, tá? Então vamos lá. Já, por exemplo, se eu para fazer a mesma pergunta sobre visitar Londres, se eu não quero saber quando a pessoa visitou, mas se algum dia ela visitou, olha só a minha pergunta. Have you ever visited London? É só lembrar daquela música. I wanna know, have you ever seen the rain? Lembra dessa música? Todo mundo um dia já ouviu ou já cantou num bar de karaokê, né? Então, have you ever, qualquer momento na sua vida, você já fez isso? Então, have you ever visited London? Você já visitou Londres? Gente, e se eu for fazer a negativa dessa? No, I haven't visited London. Teacher, então você está conjugando o verbo visit no passado, né? Have you visited? Não, esse verbo ele não está no passado, ele está no particípio. Então, quando você for utilizar os verbos irregulares, você não vai falar have you went, é have you gone. Você não vai falar have you sang, é have you sung. Tá bom? Aí tem vários, have you been, have you seen, e aí por diante. Aí a gente tem aquela terceira coluna dos verbos irregulares, ok? Então, as perguntas quando são feitas com did, ó, did you visit London last year? Respostas, yes I did. No, I didn't. Have you ever visited London? Yes, I have.
No, I haven't. Tá bom? Gente, é uma explicação muito breve da diferença entre o passado simples e o presente perfeito da língua inglesa. Que de presente não tem nada, a não ser o verbo auxiliar have, porque ele chama presente perfeito, mas esse nome é fake. Hoje em dia não tá fake news, fake isso, fake aquilo, fake name, porque na verdade ele está tratando do passado. Só um último detalhe, às vezes a gente utiliza o present perfect para dizer que a gente está fazendo uma coisa há algum tempo. Então, I have worked at Safeway for 20 years. Olha só, eu trabalho na Safeway há 20 anos, tá bom? Então eu comecei a trabalhar há 20 anos atrás, continuo trabalhando agora. Então, nós somos a Safeway. Namastê.